Doutor Joseph, seja bem-vindo ao podcast do Detetive Virtual. Eu venho acompanhando sua atuação e posso garantir para você e para muitos que você é um brilhante advogado na área criminal. Doutor, o que levou a aceitar a defesa de Alex, mesmo diante da grande repercussão e da comoção nacional causada pelo caso? Não é o que me levou, né? É a minha obrigação legal. E aí vem uma somação de fatores, né? É minha área de atuação, advogar na área criminal. Se o cliente me procura é porque ele entende que eu sou o mais capacitado para conduzir aquela situação. Além de ser o mais capacitado, existe uma relação de confiança, né? Alex Sim. é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e não ia me recusar em defendê-lo, independente do que ele esteja sendo acusado. Isso é para qualquer cidadão, independente de Alex. Então, eu tenho um munus profissional e a legislação me garante esse direito. Não é a opinião pública, nem o clamor social, nem a opinião das pessoas, nem de colegas advogados, nem do judiciário, nem do Ministério Público, de quem quer que seja, que vai me influenciar ou me impedir de defender aquilo que eu sou contratado para defender. Quem tem que decidir sou eu, que eu tenho uma liberdade profissional para isso. Nem a OAB pode me impedir de fazer isso. Então, é uma prerrogativa que eu tenho e prerrogativa ela foi feita para ser usada. E as minhas prerrogativas eu vou utilizar elas até esgotá-las. E defender Alex é uma delas. Então, por meio da minha prerrogativa, eu defendo Alex e continuarei defendendo até o final e defenderei qualquer um que chegar, seja com a mesma situação, com a situação mais grave ou menos grave. É um direito que o cidadão tem, é um direito que eu tenho enquanto profissional e não é a sociedade que vai definir isso. Sim. Naquele episódio, você se sentiu assim sobre os seus colegas advogados, a OAB, alguma manifestação, aquelas notas. Como você se sentiu? Essa é uma das partes mais duras de toda essa história, né? Porque você houve crítica dos próprios colegas da advocacia por conta de você estar atuando em um processo que, por conta da gravidade do clamor social, você emitir opiniões contra um colega de profissão, que é muito interessante, né? A advocacia é uma das classes mais desunidas que existe de profissionais no país, né? Você vê médico, eles se protegem, juízes, promotores, né? Então, são classes que se protegem, né? Não deixa que a sociedade interfira na atuação, nas suas prerrogativas, né? Na advocacia é totalmente diferente, porque, infelizmente, alguns colegas enxergam a advocacia como uma área de concorrência, né? E, ultimamente, tem levado a advocacia para um comércio. Então, qualquer fato que aconteça com outro colega, que tire ele da jogada, do campo profissional, é menos um no mercado e é mais cliente para ser distribuído, né? Infelizmente, a opinião dos meus colegas, nem da OAB, nem da sociedade, me impediu de continuar no processo, de acreditar em quem eu sou e de permanecer o que eu sou, porque só sabe quem eu sou, eu, que sou dono da minha própria personalidade, e as pessoas que convivem no meu íntimo. A OAB emitiu a nota dela e eu acredito fielmente que é por conta da pressão social, e a OAB naquele momento ela tinha que dar uma resposta para a sociedade, mas logo depois a OAB ela emitiu um artigo. Porque a função da Ordem dos Advogados do Brasil, isso é importante deixar claro até para a sociedade, primeiro, a OAB ela é uma entidade de classe, então ela tem que defender quem? A sua classe, é o Sim. advogado. Essa é a função essencial da OAB. Quais são as missões subsidiárias dessa instituição constituída constitucionalmente, né? Porque ela é abarcada pela Constituição, porque o advogado ele é essencial à administração da justiça, e além da advocacia ser essencial, a advocacia ela tem poderes específicos dentro da própria Constituição, né? A OAB também é um instrumento de controle, né? De controle de constitucionalidade,
É um instrumento de controle de ações dos atos públicos, é um instrumento de defesa dos interesses públicos e sociais, né? A OAB ela é quem defende as garantias constitucionais do cidadão, direito à liberdade, né? O direito a ter uma moradia, o direito à saúde, né? O direito do preso ter a sua integridade física resguardada dentro da unidade prisional porque ele está sob custódia do Estado. Então a OAB ela tem essa missão, né? A OAB ela é a casa da cidadania. Então ela precisava dar uma resposta para a sociedade, né? Eu não concordei, inclusive eu emiti uma nota, né, rechaçando o posicionamento da OAB, e é minha casa, tenho uma admiração muito grande pelo atual presidente, né, que todo mundo sabe disso, né, que eu faço parte do grupo político atual, mas se for para criticar, a gente também vai criticar. E eu emiti minha nota, fiz minha crítica e tive que ser respeitado, né, porque naquele momento eu entendi que a nota ela me colocava numa situação de vulnerabilidade. Machucou muito. Sim, me colocava numa situação... porque imagino. não é função da OAB, e vou ser criticado mais uma vez por conta desse posicionamento. Não é função da OAB emitir nota se compadecendo da dor, da morte de alguém. A OAB ela não tem essa missão, né? A OAB está para resguardar direitos. Os direitos humanos. Porque se for para a OAB resguardar, emitir nota por cada morte que aconteça, a OAB vai viver de nota. Isso. Né? Então, essa não é a missão da OAB. A OAB ela tem que garantir as prerrogativas da advocacia, que era a minha prerrogativa que estava sendo ferida naquele momento. Né? Seria resguardar o interesse da família, da família da criança, que é o caso que a gente está aqui falando. Se a família da criança estivesse sendo cesseada de algum direito, né? O direito do próprio Alex, né, de ter o processo conduzido dentro dos parâmetros legais, que não firam seus direitos humanos. Então, assim, a OAB ela tem um papel muito maior, não um papel específico. Veja que é sempre o interesse coletivo. Quando a gente fala de prerrogativa, não é prerrogativa de Joseph, é prerrogativa da advocacia. Quando você atinge a minha prerrogativa, você atinge toda a classe da advocacia. Sim. Então, naquele momento eu entendo que houve uma confusão em que a OAB deveria se resguardar. Na minha opinião, se fosse eu que tivesse emitido a nota para um colega, eu resguardaria a prerrogativa da advocacia, daquele colega, e que a OAB se reservava a fiscalizar todos os atos à distância. Você acredita que a OAB, a direção da OAB atual, ela cedeu à pressão da imprensa? Porque você estava ali como vítima. Porque todo cidadão tem direito a advogado. Eu não posso falar que que cedeu à pressão da imprensa, nem à pressão popular, mas eu entendo que a OAB ela precisava dar uma resposta inclusive para acalmar os ânimos, né? Sim. Porque as pessoas ficam esperando, né? Tanto que muita gente ficou torcendo que eu iria perder minha OAB. Eu falei, mas perder minha OAB por quê? Não entendi. Porque não teve infração ética alguma. Isso. Não cometeu crime. Se criaram essa ideia de uma infração ética, caiu do cavalo. Os inimigos, que eu sei muito bem pontual quem são, né? E agora muito mais depois desse último acontecimento, e eu costumo agradecer tudo que acontece na minha vida. Porque a máscara caiu as máscaras. As pessoas acham que eu vou me abalar com pequenas coisas. De onde eu venho nem me permite me abalar. Eu tenho uma história de vida que poucas pessoas conhecem. Sim. Certo? Meu pai sempre foi taxista, minha mãe foi cabeleireira, depois se tornou dona de restaurante, a gente passou por várias dificuldades financeiras, fomos morar num sítio, minha mãe montou um restaurante nesse sítio, eu fui ser garçom nesse sítio. E eu fui garçom dos meus 12 anos até meus 25 anos de idade. Eu saía de um sítio, pegava um pedaço de estrada de chão para pegar o transporte público para ir para minha escola todos os dias e depois para ir para minha faculdade. No interior sergipano? Aqui em São Cristóvão, já chegando em Itapuranga, ali no povoado da aldeia. Comecei minha faculdade, minha mãe teve dificuldade financeira, não pôde pagar a faculdade, eu tive que fazer um FIES. Né? Graças às políticas governamentais da época, eu consegui o FIES 100% e consegui concluir a minha universidade. Você já tem quanto tempo na advocacia, no direito? No direito eu conto do direito da época que eu entrei na faculdade, né? Não, assim, atuando. Eu quero saber, atuando como advogado? Sim.
Eu peguei minha OAB dia 22 de abril de 2015. Então, são 10 anos de advocacia. E São é um 10 anos de gigante. advocacia. E você é um gigante no direito penal. Mas todo o meu estágio foi na Defensoria Pública, na execução penal e na vara criminal. Então, as pessoas não conhecem minha história, as pessoas não sabem do grau de intelectualidade, quem está por trás de mim, quem são meus familiares, quem são os meus amigos íntimos. Que amigo íntimo a gente não apresenta. A gente apresenta colega, amigo de farra, mas amigo íntimo que nos protege, a gente não apresenta. Pelo menos eu não. Sim. Então, voltando ao que a gente estava falando, então as pessoas não conhecem a minha história de vida. Já chegaram a suscitar que eu fui formado pelo tráfico. O tráfico bancou a minha formação. Até isso você passou? Até isso eu passei. Eu tive que postar no Instagram a quitação do meu fiéis. Mas tudo isso tem uma razão, né? Preto, pobre, homossexual. Então as pessoas não estão acostumadas a ver essas pessoas ocupando espaço de poder. E a gente vai ocupar muito mais espaço de poder. Porque a gente tem força material e espiritual para isso. Eu acredito muito no meu espiritual. É pelo meu espiritual que eu estou aqui. Sim. Então, não é a opinião pública que vai definir o meu caráter. Não é um processo que vai definir o meu caráter e a minha história de profissão. Sim. Não é a opinião pública, não é OAB, não é judiciário que vai definir a minha intelectualidade e a minha capacidade técnica. E eu vou prometer uma coisa aqui, na sua frente e olhando para as pessoas que irão assistir o que está sendo gravado aqui. Sim. Eu vou olhar para cada uma dessas pessoas que me fizeram mal desses últimos acontecimentos. E eu vou dar uma grande resposta a todas elas. Porque essas pessoas não acham que tudo isso que está acontecendo na minha vida eu não sabia que iria acontecer. Eu trabalho com o espiritual também. Entendi. O espiritual é quem me protege, é quem me direciona. Então, nada que acontece na minha vida é por acaso. Ninguém me viu entrar em depressão, ninguém me viu deixar de viver, deixar de curtir. Sumir um pouco das redes sociais, até para a sociedade se acalmar um pouco, né? Mas estou de volta na minha rede social, estou dando continuidade aos meus processos. Eu não divulgo o resultado do processo, porque eu não acho isso necessário, divulgar o resultado do processo, mas a gente tem muitos resultados positivos. Então, talvez seja por isso que incomodem ao clã da advocacia, que eu sei cada um deles que eu venho incomodando. Eles acham que não, mas eu sei de cada um deles. E eles não vão me calar. Nem eles, que inflaram também a imprensa para fazer o que fizeram comigo, nem a sociedade. Mais uma vez, vou repetir aqui, a sociedade ela não vai definir a minha trajetória profissional. Eles podem falar o que quiser, podem esculhambar, podem atribuir a minha atuação profissional à minha ideologia política. Sou de esquerda, continuarei de esquerda, e a opinião pública não vai interferir nisso e nem vai mudar. Quem quiser criticar, critique. Ainda hoje recebo mensagens aqui no Instagram. Faço o que foi bloqueio aquela pessoa. Que eu não sou obrigado a estar recebendo mensagens ofensivas. Não vale nem a pena. Não vale a pena, eu não vou me desgastar. E veja, qual foi o meu erro naquele episódio? Num ato de defesa, imaturo, eu gravei aquele vídeo. As pessoas atrelaram a fala... As pessoas atrelaram a fala à situação como se estivesse debochando da dor de uma família. Tiraram uma fala fora do contexto. Mas aquilo ali não tem nada a ver, mas aquilo ali foi justamente para me prejudicar, para prejudicar o meu cliente. Só que nenhuma dessas tentativas vai adiantar, porque o objetivo a gente vai alcançar. Porque ninguém sabe o que é que eu tenho nas minhas mãos, ninguém sabe o que é que eu tenho enquanto arma de defesa, ninguém sabe as informações que eu já estou possuindo. Naquele episódio, naquela fatalidade, o que houve mesmo? Você sente a vontade para falar? Sim, estou tranquilo para falar, até porque o processo é público, está lá nos autos, né? Eu tenho conversado muito com o meu cliente, tenho conversado muito com a família que está acompanhando o processo, né? Eu entendo aquilo ali como uma fatalidade e é assim que eu vou enxergar. Foi uma fatalidade. Como profissional, eu enxergo como uma fatalidade e como cidadão. Né? Porque é muito fácil você julgar e apontar o dedo e dizer que o outro errou e que você faria diferente quando você não está na cena. Né? Então, para a gente avaliar qualquer tipo de situação, a gente tem que avaliar o contexto sobre o todo. Infelizmente, a gente está passando por um momento muito difícil na sociedade, que é esse julgamento em massa, né?
da sociedade julgando o outro, né? Como parece que a gente vive... Na verdade, a vida são ciclos, né? E eles se repetem. É como a história bíblica de Jesus Cristo, que foi apedrejado e julgado por aquilo que embutiram na cabeça da população naquela época. Entendo. Que ele era o quê? Um fariseu, que ele era um feiticeiro, que ele era isso e aquilo, e ele acabou sendo o quê? Crucificado. Isso. Né? Hoje ele é idolatrado. Aí depois que morre, você idolatra e transforma em santo e... Isso. Eu lembro, assim, quem faz uma breve leitura bíblica, vê que as pessoas são manipuladas, assim como Jesus. Porque no dia da crucificação, muitos saíram de suas casas para pedir por Jesus. Mas só que aquelas pessoas foram manipuladas. Assim como muitos foram manipulados em sua situação. Em minha situação. E aí o que é que acontece? Aí eu vou chamar, dar um corte assim para falar o seguinte. Por que eu falo assim? Porque teve um certo momento, eu sentei numa mesa e tinha um advogado. E esse advogado estava me processando. Aí eu sentei. Aí ele ficou sem entender. Aí ele olhou para mim falando, se explicando. Aí eu simplesmente falei para ele, se não fosse você, seria outro advogado. Não vejo nada disso. E hoje somos amigos. Porque as pessoas precisam entender que todos têm direito a um advogado. E eu assim, vejo que agiram com você como covardia. O que agiram. Até porque setores da imprensa... A imprensa ela foi fundamental nesse ato de covardia. De covardia. Você passou por uma situação, aquele ódio nazista. A imprensa, infelizmente, não todos, mas eu vejo colegas que são baixos. Não estou falando que todos são assim. Mas sabe qual foi a questão? Eles... você utilizar o momento, né? A gente vê hoje que boa parte da imprensa sergipana ela está polarizada politicamente. Não é uma imprensa isenta. Sim. De ideologia política. Porque o comunicador ele tem que ser isento politicamente de ideologia. Ele está ali para passar informação para a sociedade. Então a gente sabe o perfil de cada um dessas pessoas que se dizem comunicadores, né, que se dizem pertencentes a uma imprensa, emitindo opinião. A imprensa ela é imparcial. Então aí você vê muitas pessoas ligadas a uma ideologia política. Tanto que as notícias eram o quê? Advogado petista, Isso. Advogado que foi candidato a vereador, puxou a minha ideologia política para justificar o porquê que eu estava defendendo aquela situação. Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Então a gente tem uma imprensa covarde, e eu digo isso com muita isenção. Sou vítima disso. É uma não sei se imprensa você acompanhou covarde, algumas situações. Né? A primeira chamada na imprensa, eu não vou falar o nome do programa, porque não vale a pena. Não vale a pena, mas essas pessoas, elas vão receber o que é de cada uma. Porque o espiritual, ele traz respostas. Deus, ele não falha de forma nenhuma. A espiritualidade, ela não falha de forma nenhuma. E eu sei a injustiça que eu passei. A primeira chamada na imprensa foi assim: advogado minimiza a dor da família. Advogado de homicídio, alguma coisa desse sentido. Quando eu olhei no outro dia que foi olhar a chamada, falei, fulana, como é que vocês botam uma chamada dessa? Vocês sabem qual é o tamanho disso aí, vocês sabem o que vocês levaram para a sociedade. Aí aproveitaram. Pronto, isso aí foi quando eu vi a chamada, que eu fui ver a chamada que eu fui ler. Eu estava para fazer a audiência de custódia de Alex. Foi quando começaram os comentários, e aí uma colega minha advogada, a gente tirou uma foto na porta da sala do plantão judiciário. E eu tirei uma foto sorrindo, mas eu não sabia que ela ia publicar a foto. E ela publicou a foto e colocou atuação em um caso de repercussão. E aí ela pediu uma colaboração. Eu ali na correria vi a colaboração, só fiz aceitar. Eu falei, não, é fulano que tá, acho que deve ser nada demais não. Mas daqui a pouco, quando eu vi os comentários na rede social, eu fiquei nervoso e comecei
A responder, eu peguei e fui e gravei o vídeo para me defender daqueles comentários que estavam naquela foto. Que qualquer dia desse a gente vai reativar essa foto novamente porque os comentários estão lá. Né? E aí aqueles comentários me trouxe perturbação. Né? E eu Mexeu com você. Mexeu, claro que mexe com o emocional. Porque eu já vinha de outro ataque. Que foi do advogado, né? De Ricardo Ramos, que utilizou a rede social para falar da minha sexualidade. E eu nunca tinha passado por uma situação como aquela, uma exposição. Eu não tenho nenhum problema com a minha sexualidade, eu sou extremamente definido. Mas não é a minha sexualidade que me define enquanto profissional, enquanto cidadão. Né? A sexualidade não vai definir nosso comportamento social de forma nenhuma. O que define o comportamento social são outras questões. Sexualidade é outra história. E você utilizar a sexualidade do outro para colocar aquilo ali como um ponto negativo, no intuito de manchar a sua imagem, a minha sexualidade é muito bem definida. Sim. Muito bem definida, eu nunca neguei para ninguém, nem preciso negar, porque eu nunca precisei conversar com meus pais sobre a minha sexualidade, porque é algo que é meu íntimo. Claro. Então não é um colega de profissão, que eu nem tenho mais como colega hoje, porque desrespeitou, entrou na minha intimidade, né, agrediu a minha moral, e ele vai me reparar sobre isso aí, que é outra questão também. Utilizar a sua sexualidade e aí eu passei por aquela situação, então eu já vinha numa situação de estresse. Porque foi muito desgastante, porque era todo dia um vídeo, todo dia um comentário. Eu tive que entrar com várias cautelares para proibir essas pessoas de falarem meu nome, de falarem da minha sexualidade, de falarem da minha religião. E aí vinham os comentários na rede social, porque as pessoas perderam a decência. Na verdade, são um bando de covardes, porque na rede social, em comentário de Instagram, todo mundo vai comentar. Na minha cara eu quero ver dizer. Porque no dia que vier alguém para me ofender com relação à minha sexualidade e à minha cor, aí você vai ver um bicho. Se preto já não presta, viado não presta, aí a gente vai se resolver dentro desse adjetivo. Aí a gente se resolve diferente. Sim. Não tenho diplomacia para isso. Nesse momento, não mexer tem. Realmente... eu não tenho diplomacia para isso. Até porque você tem sentimentos. Fraco, que sua técnica é péssima. Viu, colega? Tá ok, tudo bem. Aí a gente vai conversar de outra forma. Mas não venha falar da minha intimidade. Sim. Nem venha atingir a minha religião, nem minha classe social, nem minha sexualidade e nem minha cor. Não coloque isso, não utilize isso nunca como subterfúgio. Nem venha me ofender na minha frente sobre isso. Porque se preto é bicho, ele vai ver um bicho na frente dele. Isso aí eu não recuo de forma nenhuma. Entendo. Mas olha, doutor, na sua visão, por que parte da sociedade ainda não compreende que todo acusado tem direito à ampla defesa garantida pela Constituição? A sociedade ela é mal informada, né? E atualmente pior, porque a gente vive a política da desinformação, a política do ódio. Né? E essas pessoas que não garantem direito para os acusados nesse momento só entendem o que é garantia de direitos quando ou ela está inserida naquela situação ou quando alguém, seu parente, seu amigo, seu namorado, sua namorada, sua esposa está inserido naquela situação. Só que a situação foi tão grave que pessoas, inclusive que eu já defendi, estavam me criticando na rede social. Por ter praticado crime. Isso dói. Não, quando é uma crítica de uma pessoa que não tem afinidade com você, aí você ainda suporta, se defende. Agora, tem umas críticas... Mas veja a hipocrisia da sociedade, né? Sim. Então a gente já vê essa política dessa desinformação, dessa polarização política, né? Dessa política do ódio, né? De enfrentamento aos direitos humanos, sem explicar o que é direito humano. Quando a gente fala em direito humano, a sociedade só lembra de preso. Mas a sociedade esquece o que é direito humano. É quando tem uma política pública de habitação, de saneamento básico, né? Quando a gente está lutando lá pela terra dos povos originários, isso é direito humano. Quando a gente está lutando para que tenha o São João, aqui na capital. Cultura é direito humano. Sim. Cultura é resgate. Então as pessoas elas não têm dimensão do que é direito humano e elas nem procuram saber, e agora pior, né? E a gente tem um sistema de educação péssimo, que não diz e não explicam
as pessoas o que é direito humano, o que é um direito constitucional, o que é a Constituição, por que ela deve ser respeitada. Mas a gente está vivendo um momento tão... que até o próprio Supremo desrespeita a Constituição. Então, a gente está vivendo um momento muito difícil. Eu espero que esse momento venha para trazer equilíbrio, né? Porque todo momento de turbulência vem para trazer um equilíbrio. Sou muito feliz de estar vivendo esse momento de desequilíbrio, né? Porque a gente precisa passar e viver essa história. Mas estou torcendo que a nossa democracia ela entre em equilíbrio e que a população coloque o juízo no lugar. Porque as pessoas estão envenenadas. Alguns setores da sociedade adoeceram. Uma grande gama da população. A população ela está adoecida. O antídoto, eu não sei qual é ainda, mas vai chegar. Você acredita que o nosso país ainda está dividido? Acho que está menos. Porque as pessoas já estão começando a entender como é que funciona o sistema político desse país. Tem pessoas dizendo que é de direita sem saber nem o que é de direita. Tem pessoas que falam do comunismo, não sabem nem o que é o comunismo. Não sabem o que é comunismo, não sabem o que é ser de direita. As pessoas confundem conservadorismo com direita. Isso. Eu posso ser de esquerda e posso ser conservador. Isso. Porque se falasse do comunismo, eles falam de uma forma assim pejorativa. E se eles, mesmo fazendo uma leitura do caso, ainda não querem acreditar que é aquilo, que o comunismo é aquilo que eles estão lendo. Porque nós aconselhamos, olha, vocês que não sabem o que é o comunismo, vá estudar, ler, fazer uma leitura, pesquise. Se eles começarem, se a população começar, como hoje o Instagram é uma rede de informação, um instrumento de informação hoje, né, a rede social, o Twitter, se essas pessoas começarem a seguir páginas científicas mais isentas, que não sejam páginas polarizadas, que vocês sigam outra, né? Para ver um meme, uma coisa e tal. Mas sigam páginas mais isentas, que é para você ter dimensão do que é cada assunto, né? Veja, eu sou um cara que sou de esquerda, centro-esquerda. Sou eleitor de Lula, porque eu sou fruto das políticas governamentais dele. Então não tenho como não ser eleitor dele. Você é um brilhante advogado e... Isso incomoda. Pelo FIES. Pelo FIES. Foi o FIES que... Pelo FIES, mas estudei na UNIT, né? A UNIT me formou e eu agradeço muito o que eu consegui. Eu tirei tudo da UNIT. O que a UNIT pôde oferecer, eu colhi. Né? Eu fui do projeto reformatório, passei 2 anos no projeto reformatório da UNIT. Foi fundamental para a minha formação e para a minha capacitação como profissional, porque eu passei pelo projeto reformatório 2 anos na defensoria, 1 ano voluntário e depois passei mais 6 meses lá, que o defensor gostou de mim e me quis lá. Eu fiquei 3 anos e meio na defensoria, foi quem me incapacitou. Mas tudo isso também foi por meio da Universidade Tiradentes. Eu participava de todos os eventos da universidade. Eu fui rondonista, participei do projeto Rondon. Eu fui convidado dentro da sala de aula. Porque como eu sempre me destaquei dentro da universidade, nos movimentos estudantis, né, dentro da sala de aula, sempre questionador, né, sempre me envolvendo com uma questão e outra, então você acaba se destacando, né? E a UNIT foi fundamental na minha formação. Foi, né? Eu elaborei várias perguntas. A gente vai... Vamos lá, né? Vamos lá. Porque eu falo muito, viu? Se deixar... Não, mas é bom. Eu gosto, porque realmente você está levando conhecimento. Até porque você foi vítima. Houve perseguição. Uma fala... tiraram uma fala sua fora do contexto e transformaram em confusão. E o momento é esse, porque você fez o melhor. Ficou em silêncio, deixou passar, porque você já deu a resposta. Tem resposta que o silêncio é o melhor. Não, eu quero ver a coragem de alguma dessas pessoas da imprensa quando nós sentarmos na mesa de audiência para resolver isso. Você está processando ele, tem? Tô sim. Vamos lá, vamos falar sobre a imprensa. Tem uma pergunta da imprensa aqui, olha. De que forma a imprensa contribuiu para a criação de uma narrativa equivocada sobre sua posição como advogado de defesa? De que forma a imprensa... Isso aqui, olha, vamos lá. De que forma a imprensa contribuiu para a criação de uma narrativa equivocada sobre a sua posição como advogado de defesa? De Alex. Sim, porque então, a imprensa, você foi criticado pela imprensa. Então, é como eu falei, né? A primeira já começou naquele programa que, inclusive, eu nem
deixei de assistir, não sigo mais no Instagram, né, depois daquela chamada. Quando você constrói uma narrativa colocando que o advogado está minimizando a dor da família, você já está colocando ali o advogado no estado de vulnerabilidade. Então, ele já contribui para a opinião pública. Então, quando a gente tem uma imprensa que opina sobre um processo criminal, veja o tamanho da responsabilidade. Inclusive, essa mesma imprensa é responsável por ter levado a médica, Daniele. Tem acontecido o que aconteceu com ela. É essa mesma imprensa que fez essa maldade comigo, fez essa maldade também no processo de Daniele Barreto. Sim. Opinando sobre o processo. Daniele Barreto. Colocando ela numa situação de vulnerabilidade, atribuindo culpa antecipadamente. Repórter, comunicador não está ali para fazer avaliação processual e atribuir culpa para ninguém. Qual é a técnica jurídica, qual é a formação jurídica que ele tem para estar imprimindo opinião? Aí você vai para uma rede de comunicação de nível estadual que ultrapassa hoje, porque a gente tem a rede mundial de computadores, tudo vai para o YouTube e você imprime uma opinião equivocada. Aí depois que a mulher, no caso de Daniela, depois que a mulher se suicidou, tirou a própria vida, aí vem com um discursozinho bonitinho na televisão, aí vem eles utilizarem a rede social para fazer discurso bonitinho, culpar o Estado, porque é uma vítima do Estado. Não, é vítima de vocês também, como eu também fui. E eu sou muito honesto com minhas palavras, né? Teve um dia, eu estava deitado no sofá, logo quando aconteceu isso. Eu fiquei deitado no sofá e fui refletir sobre a minha trajetória. E eu disse, eu não acredito que essas pessoas vão colocar um fim na minha advocacia. Porque diante da repercussão, e como eu nunca tinha sofrido um cancelamento na internet, pensei que tudo tinha acabado ali. Não, acabou tudo ali. Mexeu com você aqui. Mexeu, porque eu disse, pronto, como é que eu vou enxergar as pessoas na rua? Né? Eu fiquei com receio de ser atacado na rua pelas pessoas, né? Sim. E aí eu fiquei ali no sofá, e ali passa várias coisas na cabeça, né? Inclusive de tirar a própria vida, porque se você perde... Passou pela sua cabeça. Passou, porque o que eu tenho de mais importante na minha vida é a minha profissão e a minha religião. Depois vem todas as outras coisas. Você se apoiou na religião no momento mais difícil da sua vida. Mas aí, o que foi que aconteceu? Quando eu estava no sofá deitado, uma irmã de Santo Minha me ligou. Disse, como é que você tá? Me fez uma chamada de vídeo. Falei, não, eu tô aqui refletindo. Ela falou assim, não desista. Que fulano está aí do seu lado. Que eu não vou falar o nome, né? A gente não vai falar o nome de quem nos protege, né? Sim, claro. Eu disse... A sua ligação foi fundamental. Ele está aqui mesmo do meu lado. Ela disse, só não desista. Porque ele está com você. Então, ela disse, pai, espera aí. Então, você tem que voltar para a realidade. Espera aí, você é Joseph. Você saiu daqui, você chegou aqui. Não é isso que vai definir você, não. Manda essas pessoas. Vamos seguir, vamos tocar o barco. E aí... enfim. E a gente tá aí seguindo. Seguindo, né? Já que você falou sobre a médica, a Daniele Barreto, no episódio envolvendo a médica Daniele Barreto, você considera que houve tratamento desigual entre os acusados do mesmo processo? Tratamento dos envolvidos. Houve tratamento, você acredita? Claro que houve, né? Porque, veja... Quem tem mais poder aquisitivo vai ter a melhor banca de advocacia. Dependendo do advogado que você contrata, você vai ter um acesso maior, né? Porque a advocacia também é trânsito, né? Você tem que ter um bom trânsito, você tem que ter uma boa interlocução, você tem que conhecer fulano, que vai levar até cicrano, que você vai... Então, como é que não vai haver uma diferença de uma médica que é milionária para um réu que mora no Santa Maria? É totalmente... Há uma disparidade aí, né? E a gente vê claramente... Mas dá para entender que a justiça é seletiva. E quando foi que a justiça deixou de ser seletiva? Eu não sei se vocês acompanharam no primeiro vídeo da audiência de custódia. Sim. Ela está com o quê na mão? Com uma xícara, com pires, tomando café.
Sim. O filho de Dona Maria, que mora no Goré, quando chega na audiência de custódia, é algemado, nem um copo com água tem na mesa. Às vezes chega sem tomar banho na audiência de custódia. Então você vê que há um tratamento diferenciado. Sempre vai haver. Sempre vai haver um tratamento diferenciado entre branco e preto, entre pobre e rico, entre mulher e homem. Porque a sociedade ela ainda tem esse costume, ela ainda tem esse hábito. A realidade das mulheres presas é totalmente diferente da realidade dos homens presos. Não se compara, são realidades totalmente distintas. Então, no caso da Aniele, claro que houve uma diferença. E houve um desequilíbrio ali, né? Eu não vou entrar em pormenores, porque eu posso interferir na prerrogativa de um colega, posso interferir na técnica, na atuação, e eu não posso fazer esse tipo de avaliação, até porque eu nem conheço o processo. Só deixar uma coisa clara aqui, que eu fui o primeiro advogado a ter contato com a situação. Que foi eu que apresentei a primeira testemunha do processo. Fui eu. Sim. O crime aconteceu na sexta, salvo engano. Na segunda-feira eu estava com a primeira testemunha a ser ouvida do processo, fui eu. Então eu fui o primeiro advogado a ter contato. Você é advogado de um dos envolvidos? Não desenvolvido, de uma das testemunhas. Sim. Não vou falar o nome, né? Porque o processo está em segredo de justiça, eu não posso falar o nome. Mas foi eu quem apresentei essa primeira testemunha. Foi quem trouxe todos os caminhos para a gente chegar à autoria desse crime. Sim. Então eu conheço esse processo do seu nascituro. Agora, o que sucedeu depois eu não sei, porque como eu não fui advogado das partes, né? Então... Na sua análise, a decisão de converter a prisão domiciliar da médica em prisão no presídio foi precipitada? Eu não posso falar que é precipitado, que é muito difícil para quem está julgando, né? E eu conheço a juíza do processo, tenho uma admiração muito grande por ela. Mas eu acredito que diante de todo o contexto do que aconteceu nesse processo, né? Da forma como tudo aconteceu... Da forma que ela entrou no fórum... A forma como ela entra no fórum, eu acho que trouxe um pouco de... Penso eu que trouxe um pouco de descredibilidade nos argumentos dela, né? Sim. Entendeu? Fica difícil de você dar confiabilidade e credibilidade naquelas palavras. Pode ter sido isso, né? Eu, diante do meu olhar, que eu tenho outra visão sobre prisão, sobre processo penal, né? Porque eu sou advogado de defesa nem criminalista, não. Porque eu sou um operador do direito, eu estudei a Constituição, né? E eu tenho um viés garantista. Então, isso também ninguém nunca vai mudar. Não tem como, porque é aquilo que eu acredito e é aquilo que eu defendo. Por dever de cautela, eu teria mantido a domiciliar. Então, ela fica lá presa no hospital, sob monitoração, durante 30 dias e vamos ver se vai haver uma estabilização. O dever de cautela. Que aí você nem deixa solta, você submete a um tratamento médico e não coloca em risco. Sim. Isso é o que eu faria. Eu estou dizendo que é o mais certo ou que é o mais errado. No que eu faria enquanto técnico. Conhecedor da técnica e do sistema. Mas o juiz ele tem liberdade de agir diante do seu convencimento. Se o que foi apresentado e as palavras dela não foi suficiente para o convencimento da magistrada naquele momento, daquela audiência de custódia, infelizmente... Ninguém esperava, né? É. Mas falando ainda dela aqui, olha, ainda bem que eu preparei umas perguntas e você já logo entrou no assunto sobre a médica ainda, Sim. Daniele Barreto. O suicídio da médica poderia ter sido evitado caso houvesse maior atenção às condições psicológicas apresentadas pela defesa. Quer que eu repita de novo? Então, é justamente o que... Como há uma descredibilidade, né, eu teria agido com o dever de cautela. Sim. Deveria ter havido um dever de cautela aí. Ela, na audiência de custódia, ela falou que ia praticar suicídio. Veja, eu não posso lhe precisar isso porque eu não tive acesso. Eu não costumo estar... Apesar que alguns colegas têm esse hábito de estar futucando os processos das pessoas para ver o que está acontecendo, para ver o que foi que o advogado fez, o que é... Nunca fiz isso, não tenho esse hábito. Eu não procuro saber nada desse processo, porque eu não fui advogado,
eu não atuei nesse processo como advogado, apenas na delegacia que foi para apresentar determinada pessoa para depor. Fora isso, então não tenho como confirmar que houve essa afirmativa dela de que iria se suicidar, né? Mas eu vejo Daniele como uma vítima do Estado, né? Como uma vítima desse judiciário que não houve. O judiciário está muito preso. O judiciário está assim, ao invés de estar assim. Infelizmente, a gente está com o judiciário também passando por essa fase de instabilidade. Acredito muito que venha a melhorar. Porque se a gente cria uma legislação para garantir direitos, a gente não pode utilizar ela para negar direitos. Que é o caso da Daniele. A gente está no Setembro Amarelo, com fortes evidências de que essa mulher sofria problemas psiquiátricos e psicológicos também, né? Porque todo o contexto traz essas evidências. Eu, por um dever de cautela e de cuidado, eu teria mantido a domiciliar mais dentro do... Você teve conhecimento de um vídeo onde esse vídeo deixava entender que ela sofria violência? Sim, foi amplamente divulgado, né? Inclusive, eu não teria soltado aquela informação naquele momento. Não teria utilizado aquela estratégia, mas foi a estratégia escolhida pelos colegas. Inclusive, foi argumento também trazido na decisão de Gilmar Mendes, né? No habeas corpus, né? Sim. Ele utiliza esse fundamento, né? Que havia evidências que ela era vítima de estupro, da vítima e tal, enfim. Mas eu tive, sim, acesso, fiquei horrorizado. Lael era um amigo meu, né? Amigo pessoal, um advogado amigo pessoal. Eu fiquei muito triste com tudo isso que aconteceu, até na época eu pensei que ele teria sido morto por conta da sua atuação profissional. Fiquei muito preocupado, porque quando um colega morre por conta da atuação profissional, você também está em vulnerabilidade. Sim. Não é só ele que está ali naquela situação, é toda a advocacia que já está ali vulnerável, né? Porque se o cliente tem coragem de matar um advogado, né? Então, a gente está em extrema vulnerabilidade. E aí, eu fiquei muito triste com tudo isso que aconteceu, depois que a gente descobre que tem toda essa trama por trás, né? Não pode fazer do juízo de valor, nem dele, nem dela. Sim, porque não estão aqui para se defender. Não estão aqui para se defender. E eu não posso imprimir nenhuma opinião valorativa sobre essa situação, mas eu teria agido de forma diferente. Mas houve consórcio para matar o advogado? Não sei, eu não... Assim, de pessoas, todos... Não, pelas informações que eu tenho que ir pelas informações que estão na imprensa, né? Isso. Eu não tenho como, né? Mas como, na minha opinião, viu? A imprensa, a sergipana, ela perdeu boa parte, não é toda não, pelo amor de Deus. Boa parte da imprensa, para mim, perdeu a credibilidade. Então, eu não vou nem confiar em tudo que a imprensa trouxe. Não posso confiar em tudo que ela trouxe. Mas a evidência é que houve uma premeditação aí, né? Para ceifar a vida de Lael. Do Lael? Lael era advogado? É o advogado, Advogado, né? Isso. Teve outras pessoas. Isso. Como todo mundo já sabe, né? Então... isso aí. Mas olha, você falou sobre ser homossexual. Como é o tratamento dos presos, dos internos? Existe ala que separa nos presídios? Tem, no Copecan. O Copecan ele tem uma ala específica, né? Mas às vezes muitos deles preferem estar misturados mesmo. Né? Mas a gente tem ala específica. Ficar misturado é a questão de opção deles. Porque é uma questão subjetiva, né? É um avanço. É um avanço, né? Porque quando você reconhece que aquelas pessoas podem estar em um estado de vulnerabilidade, né? Dentro da unidade prisional, é tanto que hoje as mulheres trans, eu não sei se assim, Sergipe tem cumprido isso, né? Há algumas determinações que as mulheres trans cumpram dentro do presídio feminino, né? Sim. Eu já ouvi relatos dessas mulheres trans estar se relacionando com as mulheres cis. É possível. E mulheres engravidarem lá dentro. Então, assim... Mas você tem conhecimento... O mundo sexual, ele é... O mundo sexual, ele é essa diversidade, né? Mas você tem essa atuação no direito penal, mas você já conhece casos? Ou só história de internet? Não, na história de internet não. É história que circula mesmo no meio da advocacia, no meio da sociedade,
da sociedade de presídio, né? Sim. Da sociedade carcerária. Então a gente sabe muitas histórias assim. É, Que foi trouxe uma problemática, né? E aí, agora, o que é que se faz? é, assim, é um assunto que divide opiniões. Tratar. Nós respeitamos, mas estamos tratando de uma forma Sim. técnica, assim, que realmente... Sim, de uma forma técnica. Até né? porque eu tendo uma filha, um filho, eu quero que ele seja respeitado. Porque as pessoas destilam ódio. Eu não quero que Ódio. ninguém me aceite, não. As pessoas devem Não, me respeitar. Respeito exatamente. me devem, e muito. Não, mas Mas- assim, é aceitar e respeitar. Porque não define, você falou, assim, sua orientação sexual não define a pessoa que você é. Nada a ver. Nada a ver. Isso aí as pessoas precisam entender. Seria muito importante, assim, falando para a Câmara, porque tem pessoas que destilam ódio. Eu sou muito atuante em redes sociais. Já teve comentários que eu não tive nem coragem de responder. Nem Nesse adianta sentido. responder. O cidadão falou, se fosse meu filho, eu matava. Eu não respondi, fiquei em silêncio. E mais irresponsável é o dono da página que deixa um comentário desse lá. E deixou, Você vai lá e exclui. exclui apagar, porque ali é um discurso de ódio. O marco civil da internet é muito importante. Muito embora o Supremo ele tenha invadido a competência legislativa, mas se o legislativo não faz, alguém tem que fazer. Sim. Né? E o STF ele também é um instrumento de controle, não deixa de ser. E ele tem que garantir, ele é protetor e guardião da Constituição, então é guardião dos direitos fundamentais. Então, quando você permite, ou quando você determina, que você obriga que aquela página ela exclua os comentários ofensivos, os comentários criminosos, para que você não seja responsabilizado, porque se você permite que esteja lá, você já está em coautoria. Viu, donos de páginas de internet, de páginas de Instagram aí, dos comunicadores. Comentário ofensivo você já vai apagando logo. Essas pessoas merecem ser bloqueadas. Porque a internet não está ali para que você ofenda ninguém. Você pode emitir sua opinião sem precisar ofender. Claro. E outra, você só opina sobre aquilo que você conhece, que você tem técnica para discutir. Você não vai estar opinando sobre aquilo que você não entende. Não é o achismo que vai definir a situação. É a técnica, é o conhecimento. Você não vai discutir medicina. Não posso discutir medicina porque eu não sou médico. Eu vou discutir tema jurídico. E veja, eu não vou discutir sobre direito de família porque eu não atuo. Eu não vou discutir sobre direito de trabalho, eu não atuo. Não sabe nem por onde começa. Eu vou atuar no direito criminal, então ali eu vou opinar sempre, porque eu sou técnico nisso aí. Sim. Eu sou técnico e ninguém vai me barrar de emitir uma opinião, um parecer, uma nota técnica sobre aquilo, não. Eu não vou opinar sobre direito de trabalho, a lei me permite isso, me permite. Mas por uma consciência moral, eu não vou fazer isso porque eu posso trazer uma desinformação. Doutor, estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu quero deixar você tranquilo para as suas considerações finais, olhando para a câmera. Certo. Então, eu estou muito tranquilo na minha trajetória. Eu percebi que a matéria foi para a gente falar desse último caso que eu estou atuando. Continuarei atuando no caso de Alex. Tem muita coisa para ser exposta ainda, né? Eu nem apresentei defesa ainda de Alex. E continuarei exercendo a minha profissão. Não é a opinião pública que vai definir o meu caráter. Eu vou deixar isso mais uma vez pontuado. Eu continuarei sendo advogado, criminalista, e a minha atuação sempre será dessa forma. Se os casos midiáticos chegam até a minha mão, é porque a gente tem capacidade técnica para resolver aquela demanda. Então, não é a sociedade, não é OAB, não é Ministério Público, nem Judiciário, nem autoridade policial. Nenhum setor da sociedade vai determinar ou definir o que eu devo fazer ou deixo de fazer, enquanto profissional, desde que eu esteja dentro da legalidade. Não vou admitir nenhum tipo de comentário ofensivo na minha rede social. Irei apagar todos que estiverem lá. Irei bloquear essas pessoas. E irei buscar responsabilização civil e criminal. E vou deixar aqui mais um recado. Todas essas pessoas que me fizeram
mal e que tentaram destruir o meu nome e a minha carreira, elas irão ter uma resposta sobre cada ação sua. Isso não é uma ameaça, não. Isso é um pedido de providência. É um pedido de providência divina e um pedido de providência material. Porque a gente tem meios para isso. As pessoas, infelizmente, não conhecem quem é Joseph na sua intimidade, na sua particularidade. Então, se soubessem, não fariam o que fizeram. Então, a gente vai continuar nossa trajetória, eu vou continuar advogando, a gente tem muito projeto aí para colocar para frente. Né? Graças a Deus, meu escritório está cheio de clientes, a gente está trabalhando muito, a gente está trazendo muito resultado. Né? Estou numa sede nova, estou em nova parceria. Né? Mandar aqui um abraço para o doutor João Augusto Boto Nascimento, né? Um cara fantástico, tem sido o meu farol, o meu guia. Né? Manuel Matias, que foi quem me abraçou, me acolheu nesse momento de dificuldade. Nós estamos aí em parceria, trabalhando juntos. A gente vem com um projeto muito grande aí, né, na nossa advocacia, para dar uma resposta melhor para a sociedade, para garantir, essa vai ser sempre minha missão, tentar garantir direito daquelas pessoas que me buscam, e a gente vai dar uma grande resposta para a sociedade. Muito obrigado pelo espaço. Eu fico muito feliz de estar sendo recebido aqui hoje. Eu prometi que não iria falar sobre esse assunto, mas estou cedendo esse espaço para você. A imprensa, ela não me procure. E quando eu falo a imprensa, não é... Eles sabem de quem eu estou falando. Não me liguem, não me procurem, não me parem no fórum para me entrevistar. Eu não vou dar entrevista a nenhum de vocês até que haja uma retratação ou uma reparação com o que fizeram com o meu nome. Hoje a gente tem rede social e eu não preciso de vocês para expor meus casos, para falar sobre as coisas que eu defendo, para falar sobre os direitos que eu acredito, para emitir minha opinião. Então, não é a televisão hoje que vai me dar o espaço que eu preciso. Nome a gente já tem e rede social a gente tem. Vocês são apenas um acrescento e, às vezes, um pequeno impulso. Então, para vocês, eu desejo boa sorte. Se vier uma retratação, ótimo. Se não vier, por favor, faça de conta que eu nem existo. É um desabafo. Não é um desabafo, não só um desabafo. É uma afirmação. E eu sou muito seguro naquilo que eu afirmo. E eu sou muito seguro naquilo que eu acredito e naquilo que eu defendo. É por isso que a gente tem bons resultados. Eu sei muito bem o que é que eu faço. Então, esse fica o recado para a imprensa e fica o mesmo recado para a sociedade, essa sociedade hipócrita que nós temos hoje. Né? Que essa sociedade encontre o seu lugar, coloque o juízo no lugar e comece a enxergar as coisas de outra forma. Eu tenho uma forma de ver o mundo totalmente diferente. Eu não sei se eu sou especial, mais especial que as outras pessoas, ou se eu sou doido, mas, graças a Deus, se for uma loucura, está dando certo até agora. Você é doido pelo direito. Não, na verdade, eu sou doido pelo bem-estar das pessoas. Sim. Que é isso que a gente prega todos os dias. É porque a gente defende pessoas que estão sendo imputadas o crime, que a gente colabora com o crime. A gente colabora Sim. com a seguridade de direitos. É totalmente diferente. Diferente. Para concluir o nosso podcast, você conhece qual é um mamífero aquático que faz tudo para ganhar um peixinho? Que é golfinho? Golfinho? Você não me pegou agora, viu? É uma foca. Ah, sim, certo. Vou dar um abraço. Pra foca. Pra foca.